Deus não precisa, ele não precisa de votação, ele não precisa, ele não precisa de opinião, ele não precisa da visão humana, ele faz do jeito dele, e ele faz e ninguém pode revogar. Você tá entendendo o que o papai tá falando aqui pra você? Você tá entendendo? Você é uma escolha dele, foi ele que te escolheu. Foi ele que preparou pra tua vida. E eu sei que no meio do caminho a gente se entristece quando escuta uma palavra, ou quando vê um olhar, ou quando alguém se posiciona de uma maneira que você diz, meu Deus, que visão é essa que essa pessoa tá tendo? Por que essa pessoa tá interpretando a situação dessa forma? Por que ela tá agindo dessa maneira? É a falha humana aí se manifestando, sim. Como eu e você também somos falhos, estamos sujeitos a nos equivocarmos e muito no meio da caminhada. Mas olha só, é por isso que nós nem podemos estar olhando somente para nós e nem podemos estar olhando para o outro. A gente tem que olhar para Deus, que é o perfeito, que é quem te escolheu. Queridos, tem situações, vamos ser bem sinceros, existem situações que até se nós tivesse que nos escolher, a gente não se escolheria. A gente não se escolheria. Existem algumas situações na minha e na tua vida que se perguntasse assim, você se escolheria para isso? Você diria não. Não porque eu sei, eu não tenho capacidade, ou eu não tenho força suficiente, ou eu tenho medo, ou isso, ou aquilo, sabe? Nem a gente se escolheria em algumas situações. Mas, Natália, então por que Deus me escolheu? Porque Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele te conhece melhor do que você se conhece. Ele conhece muito melhor do que o que você se interpreta. E Ele sabe do que você é capaz, Ele sabe do que você pode, Ele sabe onde você pode ir. E olha só, onde estão as tuas fragilidades, é ali que você conta com o poder de Deus na tua vida. Queridos, é lindo. Eu quero que hoje, você que tá aí do outro lado me ouvindo, coloque isso no teu coração. Você é uma escolha de Deus. Você é uma escolha de Deus, não é uma escolha humana, porque se dependesse de pessoas, você não estaria onde você está. E você não teria as promessas que você tem. E com certeza você não alcançaria os lugares elevados que Deus ainda te fará alcançar. Mas Ele te escolheu rompendo com toda a probabilidade. Ele te escolheu rompendo com todo o protocolo. Ele te escolheu, olha só, confrontando por vezes até as escolhas humanas. Ele te escolheu assim como ninguém escolheria Davi dentro daquela casa. Natália, como você tem certeza que ninguém escolheria Davi no meio dos dele? Eu tô falando dos irmãos dele, da família dele. Por que você tá dizendo que ninguém o escolheria? Porque no dia que Davi decidiu fazer algo, no dia que Davi resolveu fazer algo que geraria destaque para a sua vida, a Bíblia diz que os primeiros a falar que ele era um homem presunçoso e que ele havia sido negligente com aquilo que estava nas suas mãos, que eram as ovelhas de seu pai, não foi os de fora, não foi os de casa. Deixa eu te contar aqui uma coisa, às vezes as palavras mais duras você vai ouvir dentro da tua casa. Às vezes as palavras contrárias que mais te machucam vão vir de pessoas que são sangue do seu sangue. Mas deixa eu te contar uma coisa, olha com um olhar de misericórdia e entenda que assim como você é falha, eles também são. E você não depende da opinião deles. Você não depende do julgamento deles. Você, olha só, você depende do olhar e da visão de Deus, do julgamento do Senhor sobre a tua vida. É de Deus que você depende, não dos outros. Não é da palavra de Deus que você depende, não da palavra dos outros. Tem gente que tá aqui que às vezes pega projeto e bota dentro da gaveta por causa da palavra contrária de alguém. Você tá entendendo? Olha só, tem pessoas que estão aqui que por vezes abrem mão de sonhos por causa do olhar crítico de alguém. Tem pessoas que estão aqui que só você e Deus sabe o quanto você rompe aí. Porque olha só, tem gente que olha pra você e acha que não era pra você estar ocupando o lugar que você está. Olha pra você e acha que não era pra você estar onde você se encontra. E muito mais, acha que não era pra você chegar onde você vai chegar, porque é projeto de Deus pra tua vida. Mas Deus está dizendo para você, você nunca dependeu deles. Você depende do Senhor. Você nunca dependeu dos outros. Você depende de Deus. E papai está dizendo para você, então não para por causa da opinião alheia. Não para por causa do julgamento dos outros. Não para por causa de que alguém não te escolheria. Problema dele se ele não te escolheria. Tem situação que nem você mesmo se escolheria. Ei, a questão aí não é a sua vontade nem a vontade dos outros. É a vontade de Deus sobre a tua vida. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E prevalece na minha e na tua história. Você está entendendo?
Você está entendendo o que Deus está falando para você? Então avance. É tempo de avançar. É tempo de prosseguir. É tempo de ir adiante. Deus trouxe gente até aqui para dizer: ei, não precisa de opinião humana aí não. Ele já fez a escolha dele. Queria te contar aqui uma coisa. Tem gente que fica tão insatisfeito com a tua vitória que até oração contrária faz. Você tá entendendo? Até oração contrária. Mas como eu já te falei aqui, Deus não precisa da opinião dos outros para fazer aquilo que ele quer fazer e que ele precisa fazer. Então não te preocupa não, tá? Porque nenhum feitiço, nenhum encantamento, vai prevalecer na tua vida. Deus quebra oração contrária. Levantando Deus para agir a teu favor, ninguém impedirá. Então prossiga. Tem gente que diz assim: não, depois que fulano lançou uma palavra, as coisas desandaram na minha vida. Não, depois que fulano lançou essa maldição, falou a respeito disso. Ei, papai tá dizendo pra você, nenhuma palavra fala mais alto na tua vida do que a palavra de Deus. Então creia nela. E a palavra de Deus diz que você prosperará. A palavra de Deus diz que você avançará. A palavra de Deus diz que você vencerá. Então creia nisso e se assegure nisso em nome do Senhor Jesus. Ele é contigo. Ele te escolheu e não foi por acaso, não, queridos. Me mostra alguém que Deus escolheu por acaso. Escolheu e pronto, não teve nenhum propósito, me mostra só uma pessoa que Deus disse assim: não, ele escolheu, mas ele não tinha propósito pra essa pessoa, ele deixou lá, tá aqui, ó, na Bíblia, ó, essa pessoa aqui, ó, foi escolhida, mas não tinha propósito, não tinha missão, não tinha nada, só escolheu mesmo. Não existe isso. Não existe. Deus nos escolhe porque tem propósito na minha e na tua vida e tem propósitos grandes aí. Por isso que a luta e a guerra é grande. Mas Deus está dizendo assim para você: avança, prossiga, eu sou contigo. O mal não prevalece, o inimigo não vai, olha só, frustrar os planos de Deus para tua vida. Deus é contigo aí neste lugar. Creia em nome do Senhor Jesus. Apenas creia. Você é escolhido de Deus. Deus não olha nem para a opinião dos outros. E às vezes, querido, Deus não olha nem para nós. Porque tem dia que nós, olhando no espelho, a gente não se escolhe. Vamos ser bem sinceros, tá? Tem dia que a gente olhando no espelho, a gente diz: ah, Deus, se fosse depender da minha vontade de me escolher, eu não me escolhia não. Olha só, eu me sinto fraca, eu me sinto frágil, eu me sinto incapacitado, eu me sinto sem habilidade, não é? Mas olha só, aí Deus diz: eu te escolho porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu te escolhi porque eu tenho um propósito na tua vida. Queridos, olha só, tem uma frase que eu gosto e que nas minhas ministrações em púlpito eu gosto de usar. Sabe o que é? Olha só, sabe por que Deus nos escolhe sendo tão pequenininhos? Porque gente grande fazendo coisa grande não impressiona ninguém. Mas gente pequena fazendo coisa grande glorifica o nome do Senhor na face da terra. E Deus está dizendo: eu te escolhi. Ei, tinha grande na casa? Tinha os irmãos de Davi, mas Deus quis o pequeno. Você tá entendendo? Porque talvez ninguém se surpreendesse com aqueles sendo levantados e escolhidos. Mas ao olhar para aquele pequeno, ao olhar para aquele que todos desprezavam, ao olhar para aquele que todos deixaram de lado, ao olhar para aquele que ninguém escolheria e ver coisas extraordinárias acontecendo na vida dele, olha só, com certeza traria surpresa pro coração. Ei, deixa eu te contar aqui uma coisa: você é uma pessoa comum, mas o que você vai fazer? Recebeu? Você é uma pessoa comum, mas o que você vai fazer, direcionado pelo Espírito Santo, aí é extraordinário.